mais uma vez para mais uma aula. E o conteúdo de hoje que nós vamos trabalhar é motivação. Então vamos buscar compreender e entender a motivação dentro do contexto organizacional. Já que a nossa disciplina é Psicologia no Trabalho em Saúde, então a perspectiva é nós compreendermos o fenômeno da motivação dentro do trabalho. Então nós vamos começar buscando a origem, a etimologia da palavra motivação. Então, a palavra motivação deriva-se do termo motivos, latim motivos. E quando nós pegamos a palavra motivos e traduzimos para o português, encontramos o quê? As palavras deslocar-se, mover-se. Então, as palavras deslocar-se, mover-se, nos leva ao quê? Nos remete à física. Lembra quando nós estudamos física? Estudava movimento, né? Dinâmica. Então, quando nós pegamos a motivação, quando a gente pega motivos e deslocar-se, o que é o deslocamento? Lembra, pessoal, que é a ideia de você sair de um ponto e projetar-se a outro ponto? Então, quando vocês olharem os slides, vocês vão ver que estou falando desse deslocar-se. Sair do ponto A e ir para o ponto B. Quando eu falo em movimento, e aí nós temos o quê? Na figura, a concepção de que, gente? Que para termos movimento, nós precisamos o quê? Incidir, ou projetar, ou jogar uma força. Não sei se vocês lembram de ter estudado isso em física, mas para que tenha movimento tem que ter o quê? A força. E aí os cálculos da física é baseado no quê? Na distância, força, na gravidade, que é um tipo de força, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Até porque, quando pegamos o conceito de motivação, o conceito geral, ele fala o quê? É a força ou impulso que direciona o indivíduo ao comportamento de busca à satisfação de determinadas necessidades. Então, nessa perspectiva, a força é o que impulsiona o seu comportamento. E o comportamento está direcionado ao quê? A ideia de satisfazer uma necessidade. Então, nessa concepção, a gente vai falar de necessidade. Mas é importante entendermos que a motivação não é um sentimento, ou não é uma sensação. A motivação. Então, quando nós pegamos essa definição e percebemos que existe a influência da força, que impulsiona o comportamento, nós já chegamos ao que? Ao entendimento do que seja motivação. Eu não posso ver a motivação como um sentimento ou uma sensação. Eu poderia estar aqui e falar para vocês assim: estou tão motivado, estou numa motivação. E aí, pessoal, o comportamento condiz com a ideia de motivação? Não. Motivação está na relação do comportamento, na medida do comportamento. Então, você avalia a motivação do indivíduo a partir do seu comportamento. Tudo bem? Ótimo. Então, podemos fazer uma comparação com a concepção de quê? De fé. Né? Todo mundo tem uma definição de fé que é o fim e fundamento de acreditar naquilo que não se vê. Né? E aí, para contrapor a isso, nós falamos que a fé sem ação ela é morta. Motivação é da mesma maneira. Então não tem como eu medir a motivação de alguém observando o quê? Os seus comportamentos. Então, para isso é importante percebermos como é que esse comportamento ele ocorre dentro do trabalho. Por isso que a motivação é essencialmente o que é estudado para entendermos as ações e comportamentos do indivíduo em situação de trabalho. Né? Então, para isso, nós vamos sim trabalhar com as teorias da motivação. Interessante, né? Percebermos
que a motivação ela pode ser feita, ela pode ser o quê? Projetada, ela pode ser instigada, né? Então, como é que eu vou fazer que o meu colaborador ele trabalhe? Então, a gente vai ver que nós temos várias teorias, né? Então, nós vamos falar das principais teorias da motivação. Então, quando você pega o texto, fala assim, os estudos sobre motivação evoluíram das primeiras abordagens, que eram muito parecidas entre si, onde se tentava construir um único modelo correto, que se aplicasse a todos os trabalhadores em qualquer situação, para abordagens mais contemporâneas que percebem que a motivação acontece em função da interação entre fatores individuais e ambientais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que as primeiras teorias tentaram criar uma fórmula onde seria aplicada a todas as pessoas de uma maneira que todos teriam a mesma resposta. Para as teorias mais recentes, que buscam compreender o conteúdo da motivação, que se fixa nas diferenças individuais. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar nesse percurso, conhecer as teorias de motivação. Então, nesse primeiro momento a gente vai ver as teorias clássicas, as primeiras visões da motivação. Então podemos chamar de teorias clássicas. E elas se dividem-se em 3 modelos e apresentam concepções diferentes a respeito do ser humano. Então, elas têm uma concepção, uma percepção do indivíduo para se colocar em prática a sua lógica sobre motivação. Então vamos lá ver então, gente. Primeira, modelo tradicional, né? E quando falamos do modelo tradicional, vamos arremeter ao que, gente? A Frederick Taylor. A galera que já estudou administração já ouviu falar dele. Frederick Taylor, na administração científica, né? Na racionalização do trabalho, lá no início, no pós-revolução industrial, ele começa a estudar o fenômeno do trabalho e a importância da administração dentro do contexto organizacional do trabalho. E aí ele vai falar o quê? Quando ele cita a motivação, ele vai dizer que a motivação era realizada através de quê? Incentivos salariais. Então, o esqueminha fala, maior produção, maior ganho. Então, quanto eu mais produzir, mais eu vou querer o quê? Ganhar. Eu vou ganhar. Vou ter mais ganho. Então, tendo mais ganho, eu vou estar motivado a produzir sempre mais. Né? E aí, a suposição básica era de que os administradores compreendiam o trabalho melhor do que os trabalhadores que eram preguiçosos e só poderiam ser motivados pelo dinheiro. Então ele fala nessa perspectiva. Todo mundo é preguiçoso. E a administração ele tem que criar alavancas comportamentais que levam o indivíduo ao quê? Querer trabalhar. E o primeiro fator, o principal fator, é o ganho. É interessante que nós temos essa visão tradicional, né? Que nós trabalhamos para quê? Para ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas não podemos esquecer que o trabalho, ele busca satisfazer o quê? As nossas necessidades. O trabalho é para gerar bem-estar. E diretamente nós precisamos do quê? Do capital para gerar o quê? O nosso bem-estar. Então, diretamente o trabalho, né? Quando pegamos a concepção, pense bem, gente, quando nós pegamos a concepção do trabalhador, é aquele que vende ou troca a sua mão de obra por dinheiro, por incentivos, por ganho. Então é diretamente. Beleza. Mas imagina vocês, né? Frederick Taylor, ele tem uma perspectiva interessante, porque ele é contemporâneo de Henry Ford. E o Fordismo, que trabalha com a produção em série, faz a gente imaginar o que, gente? Que nós, né,
podemos produzir o tempo todo. O tempo todo. E aí, quando você pensa nessa perspectiva, é interessante que, imagina você fazendo a mesma coisa o tempo todo. Trabalhando 6 dias da semana, em média de 10 a 12 horas. Será que você estará motivado o tempo todo? Concordo, não. Então, já estou